bem-vindos ao canal Eu Me Lembro, o suprassumo nerdístico do conteúdo nostálgico. Eu sou Axel Silva e este é o Show do Axel. Aqui nós comentamos sobre o melhor da cultura pop de todos os tempos. Olá, viajante nostálgico! Eu sou o Axel Silva e este é o Axel Silva Show, o seu ponto de encontro com os grandes filmes do passado. E hoje nós vamos direto a 1987, uma década marcada por uma tensão urbana, violência estilizada e suspense claustrofóbico. Os anos 80 foram um período em que o cinema explorava o medo das grandes cidades. Nos anos 80, Nova York não era uma vitrine turística e brilhante como hoje. A cidade passava por uma crise de criminalidade absurda e havia um medo dos conjuntos habitacionais. O filme se inspira em pânico real, o pânico que as pessoas tinham nos anos 80, dos grandes projetos de habitação popular, os famosos projects. Eram vistos como labirintos de concreto onde a polícia não entrava e as gangues ditavam as leis. Parece com muitos lugares nossos aqui, chamado Minha Casa Minha Vida, onde a criminalidade entra e domina o lugar. Os anos 80 foram um período em que o cinema explorava o medo das grandes cidades, prédios decadentes, gangues violentas, heróis improváveis. Era a época em que um perigo não vinha de monstros ou alienígenas, ele vinha do prédio ao lado. É exatamente nesse cenário que se passa Território Inimigo. O enredo. A história acompanha um homem comum, Barry, que passa por uma situação financeira terrível e precisa arranjar dinheiro rápido. Ele é um segurista, ou se preferem, um agente de seguros. Até que certo dia, ele recebe do seu patrão uma oportunidade de ouro, uma comissão de $4.000. Ora, Gary estava prestes a ser preso por não pagar pensão, e isso é uma oportunidade única. A única coisa que ele precisa fazer é ir a um determinado local, pegar uma assinatura de uma senhora e trazer. Bom, a comissão é boa, isso pode mudar a vida dele para sempre. Então, ele aceita o trabalho. No entanto, esse trabalho que parecia fácil vai se mostrar mais perigoso do que parecia, porque a história, como eu disse, acompanha um homem comum. Nada de super-herói, nada de policial treinado, apenas um trabalhador que vai até um prédio resolver um assunto profissional. Mas aquele edifício, meus amigos, não é comum. Ele é controlado por uma gangue violenta chamada Os Vampiros. Bem, você agora é um vendedor de seguros. Terno simples, pasta na mão, vida normal. Agora, coloca esse cara dentro de um prédio, dominado por uma gangue, e pronto, temos um dos filmes mais tensos da década de 80. Estamos falando de Território Inimigo, de 1987, um thriller urbano pesado, sujo e tenso, completamente a cara dos anos 80. A trama acompanha Barry, estrelado aqui por Gary Frank, um vendedor de seguros em dificuldades que precisa desesperadamente de uma comissão para acertar a sua dívida e a sua vida financeira. Ele vai ao prédio Lincoln Towers para colher a assinatura de uma cliente idosa chamada Eva Briggs em uma apólice de $100.000. Ele aceita esse serviço porque sabe que a comissão é boa e então ele precisa desse dinheiro. O conflito começa logo na entrada, no saguão,
onde Barry comete o erro de ver uma criança conversando com uma menina. E ao chamar a atenção da criança, a criança ignora Barry completamente. O erro de Barry foi tocar no ombro do jovem, pois ele era um membro de uma gangue local chamada Os Vampiros. A partir deste momento, Barry fica marcado, jurado de morte. Ele então pega a assinatura da Eva Briggs e sempre alertado sobre sair de lá antes que anoiteça. Infelizmente, ele não ouve o conselho e acaba ficando lá até o cair da noite. Ao abrir o elevador, ele dá de cara com o líder psicótico da gangue, que interpreta o gesto como uma afronta. Quando o segurança tenta intervir, uma briga começa e o jovem membro da gangue acaba sendo baleado no rosto, acidentalmente, e morre. O papel de Ray Parker Jr. É nesse momento que entra Will, aqui estrelado por Ray Parker Jr. Sim, o mesmo cantor da famosa canção de Caça-Fantasmas. Aqui ele é um técnico de telefonia que estava no prédio para fazer reparos e aproveitou para dar uns pegas na namorada. Quem nunca, né? Ao contrário de Barry, Will é experiente, conhece os perigos do local. Ele se torna um protetor e aliado improvável do vendedor. Porque ao escutar o tiro, ele sai do prédio da namorada e vai ajudar. Infelizmente, a namorada tranca ele do lado de fora, já que ela sabe que à noite não é permitido sair do prédio. E ela não quer se envolver em problemas. Infelizmente, Will agora envolve-se em problemas junto com Barry. E assim, os dois começam uma noite de sobrevivência. Usando seu conhecimento técnico e coragem para ajudar Barry, ele desce o 20º andar em meio a emboscadas nos corredores e elevadores fechados. Pode ficar tranquilo, meu amigo, Barry não está sozinho nessa jornada. Após encontrar o Will, ele também é levado ao andar superior, onde encontra um veterano de guerra que mora no prédio. Eles precisam subir e descer escadas, fugir de elevadores, que são verdadeiras armadilhas, e tentar sobreviver até o amanhecer, enquanto a gangue, liderada pelo psicopata Parker, fecha o cerco. O filme inteiro trabalha essa sensação de aprisionamento. Não há para onde fugir, cada corredor é uma ameaça, cada andar pode ser o seu último. O sentimento do filme? O que faz esse filme ser tão nostálgico é exatamente essa sensação de perigo. Não tem efeitos especiais mirabolantes. É puro suor, sombra e o medo do que está atrás da próxima porta. É o tipo de filme que mostra que, às vezes, a selva de pedra é mais perigosa do que qualquer floresta. Curiosidades de bastidores. O astro de Caça-Fantasmas no meio do caos. Uma das maiores curiosidades é a presença de Ray Parker Jr., interpretando o Will. Ele era uma superestrela da música por causa do tema de Caça-Fantasmas. Colocá-lo como um personagem, e embora não seja o principal, também um grande protagonista ativo no filme, foi uma jogada de marketing sensacional para atrair o público jovem. E ele acabou entregando uma atuação tão boa e carismática que surpreendeu a todos. A influência de The Warriors, de 1979. O sucesso de The Warriors, anos antes, abriu as portas para filmes de gangue estilizados. Mas enquanto The Warriors era quase que uma fantasia épica, Território Inimigo buscou ser mais sujo, mais claustrofóbico. Locações reais e perigosas. Diferente de filmes que usam estúdios, Território Inimigo foi filmado em locações reais e áreas degradadas. Diz a lenda que a produção teve até que dar um arrego aos moradores locais para poder filmar sem perigo durante as madrugadas, o que ajudou a dar aquele ar de realismo e sujeira que a gente vê na tela. Os Vampiros. A gangue dos vampiros não tinha esse nome por serem vampiros sobrenaturais, mas pelo hábito de dominarem a noite e pela estética agressiva.
O filme é frequentemente celebrado como um clássico culto dos anos 80 pela atmosfera claustrofóbica e pela atuação carismática de Ray Parker Jr., saindo de sua zona de conforto como músico para viver um herói de ação. E eu espero que, após ver este filme, você tenha resgatado aquela sensação e vontade de reassisti-lo, porque este é o objetivo do Show do Axel: fazer você relembrar ou conhecer filmes que nunca viu e querer assisti-los. Você lembra da tensão de assistir esse filme na TV? Aquela gangue dos vampiros também te dava pesadelos? Comente aqui embaixo se você teria coragem de entrar na Lincoln Towers por uma comissão de seguros. Não esqueça de deixar aquele like maroto e se inscrever para a gente continuar revirando o baú do cinema. Valeu, galera, e cuidado por onde vocês andam à noite.